gente, boa tarde. Bem-vindos a mais um dia da nossa quarta CIMAP. Espero que vocês estejam bem, aproveitando. Hoje a gente vai começar o dia com a nossa segunda empresa parceira, a Goldman Sachs, o Banco de Investimentos. E antes de começar, eu só queria lembrar vocês que no final da palestra a gente vai ter um sorteio de livro. Então, só para os que estiverem presentes, fiquem até o final. E agora vamos dar as boas-vindas para o Guilherme, da Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme. Eu trabalho no grupo de Strats no Goldman Sachs. Vou explicar daqui a pouco. Qualquer momento, se não dá para entender alguma coisa, se tiver alguma dúvida, podem perguntar e podem também fazer anotações para tirar mais dúvidas no final, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou o Guilherme. Eu sou vice-presidente. Tem um monte de vice-presidente no Goldman Sachs. Não quer dizer que você é o vice-presidente de uma área. É só um título tipo de senioridade. Eu sou vice-presidente num time mais geral de Strats. Strats é a abreviação de estrategista, em alguns lugares é conhecido como Quant. O que isso quer dizer no Goldman? Quer dizer que você vai ser responsável por modelos matemáticos. Acho que é uma das principais sintonias aqui com a semana. Então o Strat vai ser responsável por modelos matemáticos. Na prática, o que isso implica também é que se tiver alguma mudança de código, algum modelo, alguma entrada de parâmetro que vai incorrer em alguma mudança monetária, isso tem que passar pelo time de Strats. E, obviamente, depois tem que coordenar com vários outros times para ver o que vai acontecer. Então, outro tipo de papel bem interessante também no Goldman é a parte de tech, Risk Engineering, que também é bem importante em tudo isso que a gente está vendo, nas partes de como fazer os algoritmos funcionarem, na parte de engenharia por trás, como calcular o preço correto de algum ativo. E a gente vai falar de alguns tipos de ativos aqui, que são produtos financeiros. Se você tem algum cliente, quanto que você quer cobrar do cliente de antemão? Supondo que você queira cobrar tudo só no final, mas quanto que a gente precisa cobrar agora para garantir? Quanto que a gente está devendo para algum outro cliente? Não devendo, mas quanto que a gente concordou que estaria pagando para um cliente. O Goldman Sachs é um banco que foi fundado em 1968, eu acho, se não me engano, pelo Marcus Goldman. É um cara que migrou da Alemanha para os Estados Unidos. Na década de 80 ele se juntou com um genro, seria o Samuel Sachs, e depois com os outros dois filhos dele, e ficou o Goldman Sachs Co. É um banco de investimento, então, já tem aí mais 153 anos aproximadamente. E recentemente ele vem crescendo bastante e aumentando uma coisa que é bem interessante, que é a sua presença aqui no Brasil. E tem bastante oportunidade para a gente. Vamos falar um pouco sobre alguns desses temas. Então, numa parte de Strats, você vai ser responsável por ver se os algoritmos que vão ser executados com baixa latência estão fazendo o que eles precisam fazer. Será que as especificações estão sendo adequadas? Em alguns tipos de especificação ou outros produtos, você também vai precisar usar algumas técnicas de machine learning. Tem um monte de modelagem por trás também. Capital Markets e Financial Markets. Já comentamos um monte de ativos financeiros que surgem e param de existir, então é uma coisa bem dinâmica. Se você gosta de desafios, gosta de ter sempre aí alguma coisa que está acontecendo para você poder colaborar, é uma oportunidade incrível. Então, percebi quando eu me apresentei, então eu só falei que eu faço no Goldman Sachs, eu sou Strat, eu sou formado na área de engenharia da computação, eu tenho um viés acadêmico, matemático, fiz mestrado e doutorado, e depois de um tempo eu me juntei aqui no Goldman. Então eu não saí já da faculdade querendo ir para a área de finanças, fazer alguma coisa nessa área. Inclusive isso foi algo que eu descobri que seria muito interessante bem no início do mestrado e depois durante o doutorado. Eu estou aqui com mais dois rapazes, tem o Matheus Turquete, se quiser levantar a mão. Ele inclusive aqui é da matemática aplicada, ele está fazendo estágio no Goldman. Vamos falar depois sobre isso, estamos com vagas abertas. E ele também trabalha lá na área de Strats. E aqui o André Fioravante também.
mais teórico ainda. Ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado também. Trabalhou na área, bem acadêmico, e se juntou a gente aqui no final do ano passado. Vamos falar então de um exemplo de um ativo financeiro, tá? Pessoal, vocês têm familiaridade com bolsa, mercado de capitais de modo geral? Mais ou menos? Não tanto? Sim, vocês vão ver várias coisas aqui que quando eu estava antes de me formar, no meio da faculdade, eu não fazia a menor ideia de que existia. Inclusive, as oportunidades. Então, o mercado de capitais, basicamente, é um jeito de um comprador encontrar um vendedor, ou um vendedor encontrar um comprador, e eles vão fazer alguma negociação de acordo com os needs, de acordo com as necessidades de cada um. E isso, tipicamente, é um grande parágrafo, um grande exemplo, é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um jeito de unificar o lugar onde compradores, de modo mais ou menos anônimo, podem se encontrar para vender e comprar produtos com preços padronizados, certo? Esse é um exemplo típico. Então, ações. Você vai comprar ações de alguma empresa, se conecta com a bolsa de algum jeito, e você pode comprar a sua ação desde que alguém queira vender nesse preço. Esse preço que está acontecendo na negociação é uma coisa que chama também de preço justo. A gente vai comentar daqui a pouco. Como tem sempre alguém querendo vender ou comprar, meio que por definição o que está acontecendo é o preço justo. Mas também tem uma outra parte muito interessante, que é o mercado de balcão, que chama. E esse exemplo que a gente vai dar aqui é onde o mercado de balcão. Você não pode ir na bolsa e comprar um contrato de Ford. Isso você vai ter que negociar com um banco de investimentos, no caso o Goldman, por exemplo, no Brasil, entre outros. Então, o que é o contrato de Ford? Um exemplo típico da Bolsa de Valores é aquela questão da empresa que quer abrir o seu capital. Ou imagina assim, você é um rei, um monarca do século XVII, você quer ir para outros continentes, você tem que convencer as pessoas que você vai cobrar mais imposto por isso. Então, meio mancada, porque você vai se aventurar lá, pagar o que você quiser, e vai ficar pegando o imposto das pessoas. Agora, se você fizer uma empreitada e convencer as pessoas a investirem com você, e você repartir uma parte do lucro com elas, então é como se você estivesse vendendo um pedaço dessa empreitada, e compra quem quer. Então é meio como uma forma de democratizar o acesso a várias empreitadas. E como que surge então? Vários produtos surgem com uma necessidade específica de alguém. Eles surgem meio que para ajudar. Num contrato de forward, eu vou fazer um acordo, as partes vão fazer um acordo. Então, por exemplo, eu sou um vendedor de cana, certo? Eu vou fazer um acordo com o banco, que numa data tal no futuro, eu vou entregar para ele a cana e ele vai me pagar um preço fixo. Por que isso é interessante? Porque também no mercado de cana os preços variam. Só que vamos dizer que nesse ano eu sei que tipicamente eu vendo 10 mil sacas. E eu quero fazer outros projetos, eu vou precisar de um preço X. Eu vou precisar ter um lucro X. Só que pode ser que lá na frente o preço do saco de cana diminua muito e eu não vou conseguir o dinheiro que eu quero. Então o que você faz? Você chega no banco, tenta convencê-los a fazer: olha, eu tenho aí uma certa quantidade de sacos que está meio garantido, eu posso entregar para vocês no futuro, você promete para mim que você paga tal valor? E o banco vai ver se ele vai querer pagar ou não. Se lá na frente, no mercado de modo geral, as pessoas estiverem pagando mais pela cana, então o banco meio que se deu bem, porque ele pagou menos para mim, e depois ele revende para outras pessoas. Opa! E revende para outras pessoas. Agora, não é necessariamente justo, não é justo falar que eu me ferrei, porque eu queria essa proteção. Eu queria poder lá na frente vender as minhas coisas por um preço determinado, independentemente se elas iam subir ou descer. Poderia ser que os sacos caíssem muito e eu tivesse me salvado nisso. Então é daí que surge isso, essa necessidade de um comprador e de um vendedor acordarem com alguns termos. Está escrito tudo isso aí? Então, o que é uma coisa interessante aqui? Qual que é o preço justo desse contrato de forward agora, no momento? A gente sabe que vocês devem estar familiarizados aí com as taxas de juros e tudo mais. Atualmente foi popularizado o Tesouro.
isso é uma coisa, esse tipo de coisa da taxa de juros é o que chama na economia de um investimento livre de risco. Não é totalmente livre de risco, claro, mas no fundo isso quer dizer que a pessoa que vai te pagar esse investimento, o governo, tipicamente, ele tem uma boa capacidade de honrar com aquilo. Então, supondo que a taxa de juros estiver 10%, eu consigo investir no governo, no tesouro, ou outro lugar, e daqui a um ano eu vou pegar R$110. É garantido, é meio que garantido. Então, para toda a precificação e tudo mais, um conceito muito importante é esse de investimento livre de risco. Então, vamos lá, então. Lá na frente, eu sei que eu vou vender meus sacos de cana por R$100. Só que a taxa de juros da economia livre de risco está 10% ao ano. Qual que é o preço justo para a gente fazer esse acordo agora? Alguém gostaria de chutar? Oi? Claro, isso. Daqui a gente está fechando um contrato. Eu vou vender a cana por R$100. Daqui a um ano. Daí tem essa taxa livre de risco, que é de 10% ao ano. Qual que é o valor desse contrato hoje? Para calcular esse valor desse contrato hoje, o ideal é a gente fazer isso, uma coisa que chama trazer a valor presente. Ver quanto que descontar. Se lá na frente eu vou ganhar 10%, se eu investir R$100, quanto que eu teria, quanto que vale isso hoje? Pô, se eu tiver R$90, mais ou menos, um pouquinho mais, daqui a um ano eu vou ter 100. Então esse é o preço justo do valor atualmente, desse negócio. Okay. E nisso que a gente comentou, é bem importante a gente entender esse conceito agora, porque ele também dá vários desdobramentos na área do mercado financeiro. A gente tinha alguém que estava comprando, eu estava me colocando na obrigação de dar os sacos, e uma outra pessoa estava na obrigação de receber e comprar de mim. Então, isso gera uma distinção que a gente chama de uma posição long e uma posição short. A pessoa que está vendendo, seria eu no caso, eu estou short, chama, porque eu me coloquei na obrigação de vender algo. Já o banco, ele está numa posição long, que é de comprar. É uma terminologia, um jargão que a gente vai falar bastante mais pra frente, durante toda a apresentação. Então, se você está long, tipicamente você está de posse de alguma coisa, você está de posse de um direito, você está de posse de ter um ativo daqui a pouco, certo? Então, nesse nosso exemplo, o banco se colocou na posição de comprar de mim os sacos de cana. Daqui a um ano, que seria a maturidade dele. Um jeito da gente entender, então, o que aconteceria. Como eu comentei, eu me dei bem. Se cair ou se subir o preço, eu me dei bem. Eu vou dormir tranquilo, porque o que eu queria mesmo era garantir que no futuro eu teria um valor ali. Mas o que acontece? O que acontece na prática é que se o valor no futuro do saco que o pessoal estiver vendendo nos mercados aí for mais barato que os R$100, eu me dei bem. Na prática foi isso que aconteceu. Tipo, lá na frente eu vou pensar, ufa, ainda bem que fiz aquele acordo. Então esse é um gráfico que chama de payout, da sua estratégia ou da sua proteção. E aqui no caso de short. Ok. Por que nesse caso aí, se o valor do ativo subjacente estiver aumentando, por que lá na frente o lucro vai ser maior? Se alguém está na posição long. Porque essa pessoa, ele já garantiu que vai comprar de você num preço de 100. Se o preço no mercado, de modo geral, está maior, o que o banco vai fazer com o saco de cana? Vai dar uma festa aí pro pessoal e vai vender o restante. Como o restante está mais alto o preço, você ganhou essa diferença na prática. Então, você
comprou por 100, que foi o que tinha sido acordado, e vendeu. Agora, isso nos leva também a um outro conceito muito interessante, que é por que os outros tipos de contratos, a gente vai falar daqui a pouco também, eles podem ser trocados na bolsa, enquanto esse aqui é de balcão, que chama, customizado de acordo com a pessoa. Quando uma coisa é vendida na bolsa, a própria bolsa de valores e os maiores bancos participantes aí do mercado financeiro, que são subsidiários da bolsa, digamos, eles garantem que essa operação vai funcionar. Então, se você comprar uma ação de alguém, obviamente, se for do que a gente tem de ação e negócio na bolsa, a bolsa garante que ela vai te entregar a ação daqui a algumas horas, daqui um dia, 2 dias. Agora, se você vender essa ação e você não tiver como entregar, não é o comprador, não é o André que vai vir atrás de mim para me bater e fazer eu entregar para ele a ação. É o law enforcement, os advogados da bolsa, o banco, esse tipo de coisa. Então, por isso que o contrato tem que ser bem customizado e bem claro quem são os participantes. Então, vamos fazer um exemplo aqui prático. Acho que anteontem, digamos, a bolsa fechou, o índice da bolsa fechou a 113 mil pontos, cada ponto é um real, basicamente. Fechou a 113 mil pontos e 200. Vamos arredondar para 113 mil. Agora a gente quer fazer um contrato para daqui a um ano. Quero fechar com o banco um contrato para daqui a um ano. Qual que é o preço F que eu vou conseguir comprar esse valor hoje? Então a gente já conversou sobre isso. É o preço trazido ao valor presente. Só um adendo aqui, você não consegue comprar um índice, tá bom? A gente consegue comprar umas outras coisas que chamam ETFs, ou então até mesmo um futuro de índice. Futuro é meio parecido, vou comentar brevemente daqui a pouco, mas a gente não consegue comprar o índice, tá bom? Só um exemplo. Então, qual que é a nossa fórmula? É o que a gente comentou antes. O valor que a gente vai pagar pelo contrato de Ford, F de Ford, vai ser o valor que a gente acha que o ativo vai ter. E esse dinheiro que vai ser essa taxa de juros. Agora, por que isso aí é importante? Para tirar uma coisa que é a questão da arbitragem. O que é arbitragem? A arbitragem é você fazer uma operação sem risco nenhum e lucrar alguma coisa com isso. Então vamos fazer aqui o exemplo. Supondo que você pegou 113 mil reais emprestados, certo? Peguei emprestado de alguém, eu vou ter que pagar os juros. Vamos supor que esses sejam os juros da economia, que a gente falou, 10%. Peguei 113 mil reais, daqui a um ano eu vou ter que pagar 113 mil reais ajustados com 10%. Agora, se eu comprar um lote de Bovespa, eu posso vender... Desculpa, a gente pegou 113 mil reais, hoje, usou para comprar o lote do Bovespa, certo? Então, várias coisas acontecendo. Eu comprei de alguém um lote e eu estou devendo 113 mil reais para o banco. Agora, vamos dizer que eu fiquei na posição short do nosso contrato de Ford. Lá na frente, eu vou ter que dar o contrato para alguém. Se lá no futuro, aquele valor F que eu for receber for maior do que a taxa de juros, então eu posso devolver aquele lote que eu peguei e ficar com essa diferença do valor. Então, na verdade, eu tinha falado ao contrário antes, né? Então, o valor do nosso Ford, como ele vai ser ajustado lá na frente, tem que levar isso em consideração. Deu para entender essa questão da arbitragem, pessoal? Ficou meio complicado uma parte aí. Então, vamos refazer, então. Eu peguei 113 mil reais emprestados. Comprei o índice. Beleza. Agora, lá na frente, eu sei que eu falei para uma pessoa que eu vou vender por um valor mais alto do que vai estar custando o índice. Só que tudo bem para mim, porque eu já acabei de comprar num valor que eu sei que vai estar mais barato. Então lá na frente eu chego para aquela pessoa que falou que quer comprar de mim e falo: ei, você falou que quer comprar de mim, compra de mim é nesse valor mais alto. A pessoa me dá o valor mais alto, eu pago o empréstimo que eu dou para essa pessoa o índice que eu tinha comprado há um ano atrás, no caso hoje,
e eu pago R$113.000 com aquela taxa de juros. Agora, como o F foi o dinheiro que eu recebi ao vender, é um pouquinho maior, não é muito maior, mas vai ser um pouquinho maior do que o que eu ganhei com essa taxa de juros, teve uma diferença de preço aí que eu ganhei sem fazer nada, basicamente. E isso, desculpa, não sem fazer nada, você foi muito esperto, você aproveitou de várias coisas, oportunidades, ajudou as pessoas que queriam comprar e vender, mas você não incorreu risco. Essa é uma coisa muito importante, você não teve nenhum risco. Agora, um caso análogo, então, se o F for menor que os R$113.000. Aqui é uma posição, aqui acontece uma coisa um pouquinho mais sofisticada, que na verdade é isso aqui de venda a descoberto. Eu, basicamente, vender a descoberta, você vendeu o índice sem você ter. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso depois desse slide. Mas o que incorre isso, na verdade, vender sem você ter? Como a gente já disse, os participantes do mercado, a bolsa, eles vão garantir que essa posição, que isso aí vai acontecer, né? Então, se eu estou vendendo sem ter, na verdade, por baixo dos panos, o que está acontecendo é que eu estou pegando emprestado de alguém, eu estou vendendo, e no futuro eu vou ter que comprar de novo para devolver. Basicamente isso. Quando você pega um bonequinho emprestado do seu amigo, você perde e depois tem que recomprar. É basicamente a mesma coisa. Só que, como aí de novo a gente está falando de uma coisa bem padronizada, isso acontece embaixo dos panos. E, obviamente, já vamos perguntar aí, obviamente, quando eu digo por baixo dos panos, quer dizer que é meio transparente para você, tá? Todo mundo sabe que é isso que está acontecendo, entendeu? Quando você está vendendo a descoberta, todo mundo sabe que é isso que está acontecendo, só que como os mercados estão bem maduros, em vários momentos você nem percebe, é só clicar um botão. Fala, por favor. Você disse antes que no exemplo anterior... Não, deixa só. Perdão. Você disse antes no exemplo anterior que o preço abaixou e, por exemplo, eu ganhei dinheiro sem correr nenhum risco, certo? Certo. Como assim eu não corri nenhum risco? E se a ação, o lote que eu comprei da Ibovespa aumentasse? Esse é o risco que o Diego pode correr. No caso, deu certo, diminuiu e eu vendi num preço maior que estava no momento. É que nesse exemplo já estava garantido, você já tinha comprado e vendido. Você já tinha fechado a negociação, nesse caso. De qual parte você está falando exatamente? Na de cima, Esse aqui, beleza? Sim. Então, você pegou R$113.000 e comprou um lote do Ibovespa, certo? Agora, você já está acordado qual vai ser o preço de fechamento. Você não está fechando, você não está dependendo do preço do futuro, já está acordado qual vai ser o preço. Isso tem uma coisa bem interessante também, que é nos tipos de contrato de opção, que a gente começa a ter um pouco mais dessa variação. Quer adicionar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. O que eu quero dizer, nesse caso de contrato, veja, você comprou um lote, você entrou short no contrato. O que significa isso? Na maturação, você vai entregar aquele lote que você comprou. Mas se ele subir de preço ou descer de preço, você está garantido, porque você vai entregar exatamente aquilo que compra. O que ele disse foi o seguinte: lá no futuro, quando você entregar o contrato, você vai receber o valor F. Se esse valor é maior do que aquilo que eu preciso devolver para o banco, porque eu peguei o dinheiro emprestado, essa diferença é um lucro que eu não incorri risco. Subiu, desceu, aconteceu o que quiser com a ação, no fim das contas, aquela diferença F menos 113.000 mais R é o que eu vou tirar de lucro sem, enfim, em qualquer situação do universo, qualquer valor que determinar. Então é por isso que a gente diz, é uma arbitragem, porque existe, em qualquer condição que o futuro chegue, que o universo me leve, eu tenho um lucro garantido. Então, mas aí é mais fácil para o banco pegar quem for comprar o lote, é mais fácil pegar o dinheiro já, tá ligado? Em vez de comprar de você, né, nesse caso. Então, por isso que o preço tem que ser aquele preço justo. Tem que ajustar. Agora, uma coisa na prática, o que acontece é que essa taxa de juros, ela vai variar. Então, na verdade, essa arbitragem é feita com uma taxa de juros que as pessoas acham, os participantes do mercado acham que ela vai ser constante. Então, é aí que entra a incerteza, na verdade, dessa negociação. Porque
Porque senão talvez também nem tivesse muito esse tipo de negócio. Mas assim, você imagina, tá muito alta a taxa de juros. Provavelmente ela vai estar sendo modificada daqui para frente. Aí sim você toma alguma posição. Faz sentido? Muito bom, pessoal. Isso aí. Bom. Ok. E aqui a gente começa a chegar numa parte que fica um pouquinho mais... Antes, vamos falar um pouco mais do Ford também, mas não do Ford, mas de algo parecido, que são os futuros. Como eu comentei, o Ford você vai fechar uma coisa de balcão que chama, porque foi customizada para você. Agora, um outro tipo de contrato que é mais ou menos parecido é o contrato de futuros. No contrato de futuros, aí você está mais sujeito à variação daqui para frente do que vai acontecer. Você vai pagar a diferença lá na frente, mas você não sabe exatamente qual vai ser a diferença. Essa diferença vai ser justamente a diferença no preço ali. Então, aí sim você está suscetível a essas modificações que vão ocorrer daqui para frente. Então é isso. E no futuros, no mercado de futuros, o mais comum é você poder trocá-los na bolsa mesmo. Então eles são bem padronizados. E, novamente, porque é bem padronizado, basicamente qualquer pessoa pode comprar e vender. Claro que tem que ter dinheiro de garantia e tudo mais. O que acontece, e porque o futuro, até expirar daqui a um ano, pode mudar muito o preço, como que você garante que a pessoa vai poder pagar para você, certo? O que você vai pagar. Então o que acontece aí é que os valores são ajustados diariamente. Então se você comprou um mercado de algum futuro de cana, então se a sua posição está lucrando, digamos, o que acontece é que toda noite, na verdade na manhã do dia seguinte, a bolsa, os bancos envolvidos e a corretora, eles vão pegar o dinheiro da pessoa que está te devendo e colocar para você. Agora, senão é o dinheiro que você vai sair livremente utilizando, porque o preço pode se ajustar de novo hoje à noite, e daí o dinheiro sai da sua conta e vai para outra. Então, esse é um jeito de tentar garantir que as partes vão honrar o seu contrato. E é um jeito da bolsa e das corretoras envolvidas de não tomar um calote da gente, né? Ou dos bancos. Então, imagina, você fez um contrato super grande, aí sumiu. Como eu comentei, essas grandes instituições, eles têm que honrar a outra parte. Então, eles vão ficar com uma super dívida. Então, como que se protege? Diariamente, eles acertam o valor que uma parte deve para a outra. Então, uma das principais diferenças é do contrato de forward e do contrato de futuro. Agora começa a ficar um pouco mais interessante toda essa questão. Antes, vamos abrir espaço para mais quaisquer dúvidas ou tópicos que alguém quer explorar antes de entrar nas opções. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Mara. Então, você falou que precisa ter um dinheiro de garantia, né? Para pegar o futuro. Isso. Então, mas esse dinheiro de garantia também é atualizado conforme você vai... Por exemplo, você colocou um valor, só que você começou a perder. Você tem que aumentar esse dinheiro de garantia para você ter um futuro? Você tem que aumentar, né? Você acha que você quer contar alguma coisa, André? Acho que, enfim, o que o Guilherme queria dizer, no exemplo, enfim, no caso anterior, a gente tinha um valor justo aí do F, que seria o valor que a gente estaria recebendo no forward, né, na maturidade. E a gente disse, então, que se o F fosse maior do que esses 113 mil, corrigido no valor futuro, existiria uma possibilidade de a gente ter arbitragem, ou seja, de ganhar dinheiro sem correr isso. Se o F for abaixo desse valor, a gente também tem, do mesmo jeito. Do jeito que está escrito ali, só que é o contrário, né? A gente vende a descoberto, a gente pega esse dinheiro que a gente recebeu da venda descoberta, põe na conta que vai pagar esse juro, eu entro numa posição long do forward, na maturidade eu inverto tudo, essa diferença, agora 113 mil mais F menos F, de novo é algo que eu consigo receber sem risco. Então o que acontece? Se F for maior que esse valor, ou F for menor do que esse valor, eu tenho um dinheiro livre aí, qualquer. E todo mundo do mercado está atento a isso. O que acontece se essa posição, se esse evento acontece? Bom, os players vão lá e vão operar o máximo rápido possível. Então, se o F estiver abaixo daquela condição, a gente vai ter várias pessoas tentando entrar ou comprar essa forward porque eles sabem que eles vão conseguir lucrar.
Quando eles compram essa Ford, o que vai acontecer? Ela vai subir de preço. Vai subir de preço até onde? Até cravar na igualdade, onde de fato não existem mais as condições de arbitragem, e aí o mercado está no preço justo. Isso quando o Guilherme disse no passado, o mercado sempre procura o preço justo. Por quê? Porque todas essas diferenças, todas essas posições de arbitragem que aparecem, são logicamente identificadas, os players operam e elas compensam de preço aí por demanda e por busca e demanda. Beleza? Uma coisa interessante aqui também é que o André já deu uma ideia de como que você, enquanto instituição financeira, com vários recursos para arcar com várias dependências, pode lucrar com isso. Então, supondo que o pessoal de Jundiaí, eu sou de Jundiaí, ache que está ruim o clima lá, a cana vai ficar muito ruim. Eles vão estar querendo fechar, eles vão até mim, eles vão falar, Guilherme, vamos fechar um contrato de forward aqui, que vai ser bom para mim. E, de novo, devido a essas condições de não arbitragem, não está claro se alguém vai conseguir ganhar ou perder. Mas daí o que acontece é que vai chegar alguém de Piracicaba e está bombando a cana lá, está com um ano muito bom. Então essa pessoa vai chegar para mim no banco, vai querer talvez adiantar um dinheiro que ele sabe que ele vai ter, ele vai estar disposto a pagar para mim, banco, um valor um pouquinho mais alto. Então daí, na verdade, como eles não estão fechando o negócio entre si, aliás, eles nem se gostam um do outro, eles estão fechando comigo, eu cobro um pouquinho menos de um pouquinho mais do outro, daí a gente fica com essa diferença. Para mim é um bom negócio. Então é o melhor dos mundos, na verdade, porque você casou as necessidades opostas de outros dois participantes. Então, opções. Qual que é a diferença da opção? Vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença da opção para o contrato anterior? É um detalhe que faz toda a diferença. Esse detalhe é a opção em si. Porque você não sabe se você vai querer exercer esse direito, exercer esse contrato, que eu já vou explicar. Isso dificulta muito o jeito de precificar. Então, por exemplo, no nosso exemplo anterior, apesar de simples, tem aquela questão que a taxa de juros, na verdade, varia. Então, já gera uma certa incerteza. Aqui, nas opções, você nem sabe se você vai querer usar ou não. O que é a opção, então? Quando você compra uma opção, você está detendo o direito, ou seja, você comprou a opção, você está long, se a gente lembrar da terminologia. Você está comprando o direito de exercer essa opção no futuro. O que essa opção implica, na verdade? Você vai comprar algum ativo subjacente, bem determinado, por algum determinado preço. E outra coisa que é bem determinada também é a data de expiração dessa opção. Então vamos lá, comprei opções de comprar as opções, você pode comprar o direito de comprar um ativo, ou você pode comprar o direito de vender um ativo. Uma coisa meio, a princípio, a primeira vez que ouve é um pouco diferente. Mas você pode comprar o direito de vender um ativo. Então, no outro caso, o pessoal da cana, ele já tinha falado que ia vender o ativo. Mas eles poderiam, por exemplo, ter comprado uma opção de vender o ativo. Porque eles não iam saber se eles iam querer vender ou não. Às vezes você tem certeza que você vai ter 1000 sacos de cana, mas pode ser que você tenha 1.100. Então, se você quiser, dependendo da sua estratégia de proteção do seu patrimônio, você pode fazer um forward para os 1000 contratos e entrar numa opção para os outros 100. Porque você não sabe, né? Se você vai querer vender ou não, você não sabe nem se você vai ter para vender. É claro, como você está pegando essa opcionalidade, ela vai ter um preço. E esse preço é o que a gente vê de preço das opções. Se você entrar em algum broker ou procurar na internet, esse preço é o que você está pagando pelo seu direito de exercer, seja de comprar ou de vender. Então, se você está comprando o direito de adquirir um bem, isso chama uma call option. Então, direito de comprar um ativo em uma data futura pré-determinada com um preço pré-determinado, que é o strike. Então, novamente, é um detalhezinho que é essa opcionalidade, e isso vai fazer com que tenha um rebuliço no momento da precificação. Aqui um gráfico de payoff. Então,
vamos lá, você tem a sua opção, só que o preço de strike, o preço para exercer ela, tá, vamos dizer, essa é uma opção de compra que te dá o direito, eu estou com o direito de comprar cana, de novo, eu não sou fazendeiro, eu sou outra pessoa, sou o produtor de caldo de cana, sou o produtor de caldo de cana. Eu estou com o direito de comprar cana por R$ 99,00 lá na frente. Mas se lá na frente o caldo de cana estiver custando 97, eu não vou chegar pro cara que me vai dar a opção e falar, ô, vende pra mim por 99 lá. Lembra? Eu falei pra você que eu vou comprar das outras pessoas que estão vendendo por 97. Então, é isso que quer dizer aqui, que é o payoff da minha opção. É claro que tem uma outra coisa que não está aqui, é que na verdade, como você comprou esse direito, você meio que está perdendo, digamos. Você não está ganhando mais, mas você já perdeu um pouquinho. E se no futuro, então, a cana estiver mais cara, estiver valendo R$200, aí sim eu vou ficar felizão e falar, mano, você falou que ia vender para mim por 100, por favor, me vende aqui. Daí eu pego essa cana. Ao invés de gastar 200, eu compro por 100. Eu vou ter um negócio muito mais lucrativo na minha stand de hot dogs. Então, novamente, basicamente a observação do sumário anterior, de uma forma gráfica. E, de novo, tem um pequeno detalhe aqui, é que lá no início, quando você entrou no contrato, você já desembolsou o dinheiro. Só você comprou no ato ali, você já desembolsou o dinheiro. Não está representado essa perdinha inicial aqui. Então, na put option, novamente, você está comprando, adquirindo o direito de vender alguma coisa no futuro. E, de novo, esse tipo de coisa surge, a princípio, para ajudar as pessoas a defenderem, a se sentirem mais seguras, a defenderem seus interesses. A gente já deu esse exemplo aí da cana, enfim, a gente vê como uma pessoa pode querer se defender de algum evento climático, alguma coisa que possa acontecer no futuro. À medida que os mercados vão ficando cada vez mais complexos e intricados, vai surgindo vários outros tipos de ativos. Então, eu acho que no futuro, eu ouvi dizer, não tenho certeza, mas já tem tipo opções futuros relacionados com o clima. Então, se você entra no negócio de forward, que é o inicial mais certo, está meio definido qual vai ser o valor. Você não vai, a única detalhe é que você tem que garantir que você vai ter os seus ativos para entregar. Mas você não sabe se você vai ter os seus ativos para entregar. Como você se protege disso? Então não tem uma resposta nessa. Então, no caso do put, é o lado contrário do anterior. Se no futuro eu comprei o direito de vender algo, se no futuro, no mercado aberto, esse algo está maior do que eu tenho que pagar para exercer o meu direito, então eu ganhei essa diferencinha. Eu posso vender mais caro e depois recomprar, ou comprar e vender mais caro, enfim. E novamente o mesmo gráfico de antes, só que invertido do ponto de vista de quem comprou esse direito. Pessoal, essa parte de opções fica um pouquinho mais diferente à primeira vista. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer explorar algum cenário específico? André, quer dizer alguma coisa, Matheus? Não? Beleza. Então, como que faz isso? Há mais ou menos uns 50 e poucos anos, teve esse rapaz aí que é o Black e o outro, Scholes. E teve um outro também que depois que ajudou nisso. Eles, inclusive, esses ganhadores do prêmio Nobel, o Merton e o Black, o Scholes acho que faleceu. Desculpa, o Scholes e o outro, o Black faleceu. Uma coisa assim. Eles, levando em consideração o que a gente falou antes, sobre a taxa livre de risco da economia, certo? Que tem que ser levado em consideração no Ford. E como que o seu direito de exercer a opção tem um certo custo. E não só isso, à medida que a gente vai se aproximando da data de expiração da opção, como eu comentei antes, você tem o direito de exercer isso em um certo dia, certo? À medida que a gente vai se aproximando desse dia, as suas possibilidades de exercer esse direito vão diminuindo. Se o seu preço estiver muito longe do preço do exercício, vai diminuindo bastante as suas chances. Então, vai ficando mais perto de expirar, você vai ficando mais desesperado ou mais feliz. Levando todas essas coisas em consideração, eles chegaram
equação diferencial, e depois levando em consideração outras assumptions. Por exemplo, o preço vai variar numa random walk, que chama. Então, a probabilidade de ficar no lugar, mas com um desvio padrão, que vai ser a volatilidade do nosso ativo. Levando em consideração um R de novo aqui, que é a nossa taxa livre de risco da economia. Considerando uma galinha no espaço, né? Uma galinha oval no espaço, ou seja, desconsiderando que tem coisas do mundo real, tipo, vai ter o seu custo de operação. E aí, quando você está comprando opção, você tem que pagar uma taxa por isso. Além do próprio preço, você tem que pagar outras taxas, corretagem e tudo mais. Chegaram nessa fórmula. Certo. Ok. Agora, só uma coisa interessante. Isso aqui foi para mostrar um pouco das oportunidades e do que faz um trabalho de alguém que trabalha com modelagem no mercado financeiro. É claro que isso aqui já tem 53 anos, por exemplo, isso. E você não vai ficar todo dia refazendo as suas equações. Mas, por exemplo, especialmente no mercado de balcão, em que você, instituição, pode chegar em ter contratos diferentes com o cliente, o jeito de precificar essas coisas vai ser diferente, não vai seguir essas equações. Vai ser um modo diferente de precificar. Então tem bastante oportunidade de modelagem nessa área. O que nos leva às oportunidades de Straits, que é um time que há pouco tempo atrás, no Brasil, acho que não tinha nem 5 pessoas, uns 3 anos atrás. Recentemente, foi aumentando bastante o time no Brasil. Acho que globalmente, talvez não chegue nem a 3 mil. Você acha que chega a 3 mil? Deve ter mais ou menos umas 3 mil pessoas globalmente na área de Straits do Goldman, que tem umas 33 mil pessoas, talvez, trabalhando. E o que você vai fazer no time? O que um time de estratégia, quant de Straits vai fazer? Ele vai aplicar um certo rigor, vai tentar garantir que o jeito que aquelas equações são implementadas vai estar correto. Não aquelas equações, mas várias outras também. Se tiver algum problema, você sabe, peraí, mas tem aquela equação. Se a gente está com esse tipo de problema, provavelmente os dados que a gente está lendo para alguma parte específica estão com problema. Então você vai lá rapidamente, você vai conseguir saber qual que é a parte aqui da equação que está com problema. Você vai poder ver se está com algum desnível. Você vai poder modelar novos produtos novamente. Na parte de trade automation, se estiver tendo alguma negociação algorítmica que chama automatizada, novamente, automatizada com base em alguns parâmetros. Quais vão ser esses parâmetros no dia a dia? Você tem que garantir, na parte de Straits, você vai fazer essa modelagem, vai ter que garantir que isso vai dar certo. Sempre está mudando alguma coisa, alguma reforma, sempre tem algum tipo de produto novo, sempre algum produto deixa de existir, alguma opcionalidade nova em algum tipo de produto. Vários que são bem padrão, a gente nem comentou aqui ainda, talvez nem dê tempo. Então sempre tem que estar ajustando ou readaptando alguma coisa. Todas as partes também que vão tentar utilizar Data Analytics, Machine Learning, Neural Networks, essas coisas bem contemporâneas, para novamente tentar ver como está sendo negociado o preço em algum lugar e coisas do tipo. Alguma outra oportunidade que vem à mente? Certo. Então, um exemplo aqui seria um dia na vida. Então, esse print aqui pode representar um dos vários modelos. No grupo de Straits você é responsável por um modelo, né? Principalmente modelos que vão ter um impacto financeiro, seja no que está cobrando, no que está pedindo de margem e tudo mais. Então, tudo essas coisas são regidas por documentos internos, basicamente livrinhos, que você tem que saber. Então, esse seria um exemplo de um tipo de coisa que tem que ter em mente quando estiver trabalhando. É claro que no dia a dia, você não vai ficar redesenhando, resolvendo exercício de novo e fazendo a mesma coisa. Você vai estar trabalhando bastante, de fato, com como que isso está implementado. Como que acontece? Porque se tiver algum problema, quem que vai resolver? Você. Como que você vai resolver esse problema? Você tem que ir lá no código que está fazendo aquela besteira, ou o código que você quer arrumar, qualquer coisa. Então, você vai trabalhar bastante com implementação e com o código do que está acontecendo. Mas essa é uma parte interessante também, na verdade. Porque no Goldman, na área de Stats, sobretudo, a linguagem que a gente usa é uma linguagem proprietária do Goldman. Então, não é... Supondo que você queira
buscar alguma oportunidade depois. Não vai chegar e perguntar qual que é o padrão CX. O que quer dizer isso aqui na linguagem de programação C? Porque você não sabe a linguagem que funciona. Ninguém tem como saber qual vai ser a linguagem. O que eles querem saber é se você vai conseguir aprender o que tem que ser feito. Então são conceitos básicos, na verdade, de programação. Inclusive o Slang foi feito para que pessoas não formadas em computação, físicos, pessoas com mestrado, doutorado em física, matemática, pudessem aprender rapidamente como funciona. Então, nesse nosso exemplo aqui, você está ajudando a fazer um hedge. O que é um hedge? Alguém tem alguma ideia do que seja um hedge? Hedge é uma coisa bem importante no mercado financeiro. Naquele exemplo que a gente comentou, vários exemplos. Naquele exemplo que o banco comprou de alguém um forward e vendeu para outra pessoa com um preço diferente, vamos dizer assim, por um breve instante de tempo, até você achar a segunda pessoa que queria comprar, ou às vezes você sabia que o cara ia comprar, mas não tinha fechado mesmo, você ficou exposto aos riscos do mercado, a eventuais flutuações que pudessem acontecer mais à frente. Então, o hedge é uma cerquinha, é uma proteção para você disso aí. Em vários jeitos, o hedge pode ser feito com opções. Então, quando você tem um portfólio, ou alguns investimentos, vai receber petróleo lá na frente, você quer se proteger se o preço cair muito. Se cair só um pouquinho, se você perder um pouquinho, você não liga muito, porque você realmente acha que você vai ganhar um monte com isso, mas você quer estar protegido. Se o preço despencar um monte, você quer se proteger e limitar as suas perdas. O que você faz? Você vai, então, trabalhar com as opções. Você vai comprar ou vender opções de um jeito que você esteja protegido contra essa queda. Ou seja, você vai montar a sua estratégia de opções de modo que, se o preço cai muito, você vai chegar lá para alguém e falar: mano, caiu um monte aqui, me dá um dinheiro de volta. Basicamente, você comprou uma put. Você comprou o direito de se livrar de alguma coisa por um preço determinado. Se o ativo caiu muito, você vai chegar e falar: mano, o óleo caiu muito aqui o preço, mas a gente fez aquele acordão que você ia mandar para mim por R$90, apesar de estar 40. Então você se livrou aí de perder R$50 por contrato. Então isso é o hedge. Agora na prática tem vários tipos de otimizações que podem ser feitas. Na verdade, otimização é só uma, né? Otimizar, como você faz isso, pode variar o algoritmo que você está querendo utilizar. Mas as estratégias que você pode combinar para otimizar são muito diferentes. E dependem também do tipo de produtos que você está comprando. Basicamente são esses tipos de coisas. Trabalhando no time de strats é normal você ver essas cifras desse tipo, 1 bilhão, 500 milhões e coisas do tipo. E não vão para você. Inclusive tem aqui um exemplo interessante. Nesse exemplo de baixo, você está ajudando a levantar capital para um estado soberano. Então tem vários investimentos que a gente, pessoa física, nem tem acesso. Então, e é isso. Dentro do banco de investimento, que também nos leva a saber, quer dizer, nos remete às várias oportunidades que existem nesse ramo aí. Alguns tipos da área de strats são Sales and Fundamental Strategies. Você está trabalhando com isso, né? O Matheus está trabalhando com isso. Quer dar uma palavrinha mais ou menos do que você faz, Matheus? Quando o cliente pede para a gente fazer algum tipo de negócio com eles, muitas vezes um sales comum, um sales que trabalha geralmente com produtos que são negociados em bolsa, não tem capacidade de passar o preço para esse cliente. Quando o cliente pede um produto complexo em que ele quer, vamos supor que ele queira se proteger, se ele quer receber o retorno de um ativo se ele estiver dentro do intervalo. Ou ele quer receber um prêmio caso a volatilidade de um determinado ativo ultrapasse certo valor. Volatilidade, então, se o preço estiver flutuando demais e ele passar de um certo valor, a gente tem que pagar alguma coisa para o cliente. Senão, o cliente paga alguma coisa para a gente, por exemplo. Esse tipo de contrato é um pouquinho mais complexo e é aí que entra a gente, no caso, Sales Strats. Então, a gente trabalha mais próximo dos clientes. Então, a gente não desenvolve modelos, mas a gente usa os modelos para umas precificações que são um
pouco mais complexas do que o tradicional. E nisso você tem que saber como cada um dos vários modelos funciona. Eventualmente o cliente vai perguntar para você, mas por que você está usando isso? Por que não está usando aquela outra coisa? Você tem que ir lá bancar e falar, não, é por causa disso que a gente está fazendo. Eventualmente vai surgir clientes específicos que vão querer algum acordo diferenciado em várias partes. E vocês vão ter que ver como melhor fazer isso sem ferrar o risco da sua empresa. Manda. Mas você disse que eles não desenvolvem os modelos, certo? Peraí, a moça tá vindo aqui com... Você disse que vocês não desenvolvem os modelos que vocês usam, certo? Não. E eu não desenvolvo. Ah, tá. Eu não desenvolvo. Nesse exemplo específico. Mas, Então, fala, termina essa pergunta. então, assim, no caso, vocês chegam a desenvolver eles em algum momento dentro de vocês mesmos ou só no caso dele? Não, você desenvolve tanto o modelo quanto a implementação do modelo. O que eu quis dizer é que não está chegando um novo tipo de produto do nada, super diferenciado. Um exemplo que um colega meu deu um tempo atrás foi qual que é o preço do arroz se o sol não se pôr às 6 horas. Sei lá, uma coisa assim, entendeu? Tem os modelos já pré-determinados, mas sempre tem que fazer alguns ajustes e mudanças do tipo. Quando você vai combinar vários produtos em um só, ter um modelo diferenciado. Ou às vezes uma coisa que eu tive que lidar recentemente. A gente tinha que fazer uma função, um gráfico de custos, de modo que a função tivesse um certo formato. Como que a gente vai fazer isso? Vai lá nos conhecimentos de cálculo inicial e pensar, vamos tentar usar essa função aqui, não deu aquela outra. E esse tipo de coisa, nesse exemplo específico. Então, o que diferencia o Strats de uma outra área que é bem interessante também, que é mais Tech Engineering. Strats está na grande divisão de Engineering, mas é a parte que Strats se diferencia porque quando tem coisas que vão envolver o modelo, mudar, usar, qual vai ser o output do modelo, está correto o output, a saída, o que a gente está conseguindo, e esse tipo de coisa ele tem que passar pelo Strats. Alguém do Strats tem que dar um voucher lá, tem que falar, não, é isso aí, está correto. Se tinha mais alguma parte da sua pergunta? Vamos perguntando, é isso aí. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque acho que tirando bem a academia mesmo, talvez na prática seja um dos lugares, dos tipos de emprego que você realmente vai mexer mais com esse tipo de coisa. Sim. Outra coisa que eu sou de engenharia da computação, né? Meus amigos sempre falam, eu gosto de trabalhar com linguagem X, alguma coisa X, ele gosta tipo, da linguagem, mas eu gosto da programação como em si, entendeu? Dos conceitos e das estruturas. Por isso que eu fico tão fascinado também com a linguagem que a gente usa, com a Slang. Agora, provavelmente, eu sou uma das pessoas que mais está usando conceitos de verdade de programação. Porque às vezes surge algum problema, imagina, o cliente está demanding, está querendo alguma coisa rápida. Então você tem que ser criativo, tem que lembrar das coisas que você fez e dos conceitos para chegar numa solução rápida, para poder implementar. Sua implementação tem que ser minimamente eficiente. Tudo vai poder chegar em alguma coisa que faça sentido a tempo. Isso eu acho bem interessante. Aliás, quando eu estava na faculdade, eu tinha certeza que eu não queria fazer intercâmbio, porque várias pessoas queriam fazer intercâmbio, né? Eu entendo que é bem legal, mas eu não tinha para mim que eu queria fazer intercâmbio. E eu sabia que eu também não queria trabalhar em banco, mas na época eu nem conhecia o conceito de banco de investimento. Eu pensava só, tipo, vou fazer o quê? Você fazer umas planilhas lá, falar com a pessoa no caixa, não deve ser muito legal. E daí, quando eu estava no mestrado, eu fiquei sabendo de um centro de pesquisa que tem da IBM nos Estados Unidos. Eu pensei, caraca, eu quero trabalhar nesse lugar, né? Olha que da hora. Então, se por um lado eu não queria, depois eu pensei, caraca, esse é o meu objetivo de vida agora. Eu quero esse lugar. E daí, quando eu estava lá, eu descobri esse negócio de Quant, que é usar a programação, usar a matemática, o seu aparato mental que você se formou, para fazer coisas que fazem sentido no dia a dia. Daí eu fiquei fascinado com isso também. Daí virou um outro objetivo. Caraca, eu quero trabalhar nesse negócio de banco de investimento. Então, na prática, eu vejo, sim, qualquer coisa que você vai fazer, você vai ver, vai ter um monte de planilha, um monte de código. Mas por quê? Porque tem um monte de informação. E você sabe qual que é o código que está por trás, qual que é o conceito, o modelo matemático por trás de cada uma daquelas linhas de informação. E você consegue observar e tirar conclusões sobre ela. Se você estiver trabalhando nos times de Big Data, Strategies, você consegue tirar ainda, sei lá, meta-informações disso aí. Então, tem os Quant e Desk Strategies. O Matheus deu um exemplo aqui então, de uma pessoa de sales, e tem também a pessoa que está do lado dos traders, que são pessoas que
que faz aquele papel que eu comentei antes, de compra com um cara, vende com o outro, tenta descobrir o que vão querer comprar amanhã, daí ele já compra agora para depois vender, esse tipo de coisa. Então, são os Desk Strategies também, e conhecidos como Quant também. Mas, no fundo, o Strategies é Quant, de modo geral. Antes se der tempo, a gente fala, eu e o André comentamos um pouco do time que a gente, do que a gente trabalha com. E tem um Core Algo Strategies. Esse de cima aqui é o mais comum, de modo geral, e é o que tinha no Brasil até há pouco tempo. Esse aqui é bem recente. Você é a primeira pessoa do time? Ele mais 3, mas todos recentes, né? Bem recentes. Core Algo Strategies também é algo meio recente no Brasil. Tem. Aliás, mesmo esse tipo de strategies já tendo há um tempinho, por exemplo, no meu time, eu fui a primeira pessoa do time ano passado. Poucos meses depois, o André entrou. Então, tem vários outros times que com certeza não tem pessoas no Brasil ainda. E os times que já têm, os que não têm, eles vão querer estar trazendo gente. Então, você está se perguntando, onde que eu me encaixo, né? Vamos passar. Então, schematics aqui, vamos ver. Se você quer focar bastante nos seus skills de Computer Science, beleza? Eu acho que todos são muito parecidos, na verdade, mas vamos lá. Beleza, então, um Core Algo Strategies. Mas eu quero usar bastante informações que a gente comentou antes. Eu quero aumentar alguns conceitos de Machine Learning, porque depois eu quero, sei lá, trabalhar numa startup de Machine Learning que eu vou fazer com o meu primo. Beleza, Big Data Strategies, talvez te ajude com esse goal. Sales Strategies, I want to interagir com clientes externos. Então imagina o tipo de exposição que uma pessoa no Sales Strategies tem. Está diariamente falando com clientes. Que clientes são esses? São grandes empresas, grandes fundos de investimento, que daqui a um tempo vão falar, Matheus, você ajudou bastante a gente lá, mano. Vamos trocar uma ideia aí. Desk Strategies. Todos aqui, na verdade, têm que gostar de matemática. Mas Desk Strategies também usa bastante de matemática. É um negócio de se vira nos 30, vamos ver como precificar isso aí. É uma coisa nova. De novo, não é um modelo totalmente do nada. Muitas vezes. Praticamente. O André estava fazendo um modelo novo para uma parte específica ali. Mas você vai ter que entender e lidar com o modelo. E eu acho muito interessante, cara. Porque, de novo, principalmente no Goldman, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, 24 horas por dia. Então, no nosso caso aqui, eu e o André, a gente é um Desk Strategies, só que a gente trabalha com o risco de portfólio dos clientes. Então, não vou explicar nesse exato instante, mas tem clientes que eles querem operar alavancado com o banco. Eles não querem dar todo o dinheiro para comprar 100 ações da Petrobras. Eles querem dar o dinheiro só de 50, mas eles querem ter 100. Pois é, se vocês perguntarem, a gente comenta sobre isso. Então, quando que a pessoa tem que deixar de dinheiro com a gente? Ou a pessoa quer entrar no contrato de forward, ele quer comprar dólar para daqui a um tempo, e entrar no contrato de forward, em que ele vai ter que dar rúpias indiano e tudo mais. Ele ainda tem também um monte de debêntures conversíveis em ações. Ele também tem coisas de países da Europa. Quanto que a gente precisa que esse portfólio deixe com a gente no banco, para que a gente se sinta seguro com isso. De novo, esse é um exemplo do meu time específico, né? Tem um monte de coisa aqui no Desk Strategies. Quanto tempo tem? 10 minutos. 10? Beleza. Beleza, eu tenho um pedidinho físico, ou engenharia da computação, ou uma coisa bem mais matemática. Pode ser no Desk Strategies, no Core, qualquer um, na verdade, qualquer coisa. Qualquer lugar na parte de engenharia do Goldman é bem divertido do meu ponto de vista. Aqui, então, a gente está com vagas abertas de estágio, é uma coisa que tem basicamente durante o ano todo. Vaga de estágio é um pouco mais difícil de ver no site, às vezes não aparece, mas tem lá. Então, se vocês tiverem interesse, acho que vale a pena para conhecer também as oportunidades que tem. Mande e-mail para o guilherme.januário@gs.com. Tem o andré.fioravante@gs.com, esse rapaz aqui. E tem também o Matheus, vocês podem passar na sala de aula dele, aliás. Matheus. Com TH, né? Turquete, com CH, @gs.com. Manda. Eu tenho
Vai entrar onde? Claro, claro. Vamos falar... Quer falar um pouco do processo de estágio? Oi? Ó, o processo de estágio é assim, é padrão no mundo inteiro, o Goldman. Aliás, é muito importante ter um inglês que você consiga se comunicar com as pessoas. Como eu comentei, por exemplo, no meu caso, eu fui o primeiro do Brasil aqui no time. Isso quer dizer que todo mundo que eu falo é nos Estados Unidos. E mesmo agora que tem mais gente, na verdade a gente nem está exatamente no mesmo subprojeto. Então, tudo que eu vou fazer, eu falo com chefes dos Estados Unidos, pessoas que estão em Londres, pessoas que estão na Índia. É um time bem diversificado. O time é tão diversificado que nos Estados Unidos tem até americana no time. Agora, assim, não precisa ser aquele inglês fluente, entendeu? Não é para ter medo, meu Deus. Mas tem que saber se comunicar e desenvolve também durante a atuação. Agora, a rigorosidade. O processo é meio padrão. Então, o RH vai entrar o departamento vai entrar em contato contigo e vai ser marcado uma entrevista de programação. Porque, de novo, tem que fazer a programação aqui. Agora, para essa entrevista de programação, você pode escolher a linguagem que você quiser. Antigamente, bem antigamente, se eu fosse fazer alguma coisa assim, eu ia fazer em C. Mas, na verdade, eu fiz a entrevista em C, na verdade, isso é mais fácil. Mas não vale a pena, faz em Python mesmo. Se você é o mestre do C, faz em Python mesmo. Porque Python é mais fácil para o cara que está te entrevistando dar dica para você. É mais fácil dele entender o que está acontecendo, se parece com a resposta ou não. É mais fácil de você divulgar se precisar. Então, vale a pena fazer a entrevista em Python. Beleza? Essa é uma dica off-topic aí, gente. Mas é isso, então. Você vai fazer esse tipo de entrevista de programação. É bem padronizado no mundo inteiro. Inclusive, nos Estados Unidos, ela segue bastante o padrão de entrevistas de empresas techs, tipo Google, Facebook e coisas do tipo. E depois disso, vão ser marcadas entrevistas que vão fazer perguntas da sua área. Vão ser matemática, vão perguntar coisas de matemática para você, probabilidade, uma coisa que perguntam bem para a área de strats, algumas outras coisinhas de programação também. É claro, se você chegar lá falando que você fez um estágio avançado na NASA, fazendo modelos de Markov para o foguete, alguém vai te perguntar sobre um modelo de Markov ali, alguma coisinha, entendeu? Mas, assim, se você não falar nada também, ninguém vai perguntar nada. Fala. Se alguém vai olhar seu CR para fazer isso, ninguém vai olhar seu CR. Não necessariamente, mas tipo, por exemplo, se eu tenho interesse numa área específica, particularmente falando, eu tenho interesse no Big Data, lá, não sei explicar. Se eu tenho interesse nessa área, eu preciso ter especificamente essa habilidade técnica, vai mais uma base realmente de programação. Eu acho que o geral pra gente é mais importante os seus conceitos básicos. Inclusive finanças, fala aí. É isso, finanças. A gente, em geral, não exige nenhum conhecimento prévio de finanças, né? Mas eu já estudei, já ganhei o livro, já estudei o livro inteiro, estou sabendo tudo de precificação e derivativo. Perfeito, a gente vai conversar com isso, com você, e provavelmente você vai ter um ponto de vantagem sobre os outros, mas nada disso é esperado. Tive uma reprovação no primeiro cálculo 1 com algum professor, a gente nem olha para isso. Eu vou conversar com você e a partir das entrevistas que a gente vai ver as suas competências. E durante as entrevistas, isso acontece bastante. A gente começa a entrevistar um candidato que veio, por exemplo, para a nossa área de strat, e a gente vê que ele tem um potencial muito grande, não com a gente, mas com outro time. A gente acaba encaminhando. Eu falo, olha, para o nosso time você não tem o perfil que a gente espera, você não tem gosto suficiente por matemática, para isso, alguma coisa do tipo, mas você encaixa perfeitamente para um outro time que a gente sabe que tem vaga também. E no processo a gente acaba selecionando. Mas, enfim, diria assim, para você saber muitos fundamentos. Então, esteja bastante forte aí nessa base de programação, de análise de algoritmo, de complexidade, enfim, algoritmos clássicos. Ninguém vai perguntar para você, enfim, Gama Ford, do último análise que precisa. Mas, enfim, sorte, essas coisas todas você tem que saber um pouquinho de análise dessas coisas. E matemática também, ninguém vai perguntar para você cálculo de todo. Mas, enfim, álgebra linear, probabilidade, alguns conceitos básicos que te ajuda a resolver os problemas, pode te ajudar bastante durante as entrevistas. Falando de cálculo de Toast, você precisa saber as fórmulas lá que foram apresentadas, nem saber que existe. Principalmente para internship, e quando entra de analista. Inclusive de intern... bom, se entrou de analista bem no início, ou então de intern virou analista, uma coisa bem interessante que tem é que o Analysis Class, que chama, que no seu primeiro ano, vocês são mandados, 5 minutos, vocês são mandados para os Estados Unidos e lá todos os, não sei se são só strats ou Engs de modo geral, Engs também, né? Strats e Engs,
vai ser bancado lá para vocês ficarem nos Estados Unidos durante uma semana, tendo cursos, seja de finanças e de coisas específicas do Goldman. Isso é um negócio bem interessante, que durante os últimos 2 anos não estava em voga, mas voltou com esse ano aqui. E para a internet também? Ok, então, o Goldman é bem competitivo no que ele oferece para as pessoas, inclusive os estagiários, com vale-refeição também, benefícios. Ele fica em São Paulo, a jornada esperada é de 6 horas de internship. É de 6 horas, mas é bem flexível. Você tem aula, não precisa fazer 6 horas naquele dia, tem semana de prova, não precisa trabalhar na semana de prova. Vai do seu acordo com o chefe, e provavelmente não precisa. E principalmente para intern, a presidência no escritório é bem mais flexibilizada. Então, por exemplo, a gente tem intern que mora em São José dos Campos, que eu via a pessoa em janeiro um pouco, quando eu ia para o escritório, e isso fui ver de novo só agora no final de julho, onde a pessoa provavelmente poderia ir no início de julho, mas só foi no final de julho. Então, para ver que se você mora mais longe, está no internship, é bem flexibilizado. Atualmente, supondo que você esteja no último ano da faculdade, você está pensando em uma vaga mais de analyst, que é a entrada, né? Primeiro ano. É esperado atualmente que 3 dias por semana seja presencial no escritório, tá bom? Mas assim também, tem um hotelzinho na frente que é R$122 se você pagar com cash. Então, é bem de boa. Mais alguma coisa aqui pra mente? Matheus? Pessoal, mais alguma pergunta? Outra coisa que é bem interessante é que o Goldman Sachs é um lugar... de novo, eu não conhecia muito quando estava na faculdade, mas é bem reconhecido. Então, supondo, meu objetivo final é trabalhar no Facebook lá no Vale do Silício. O que vai te ajudar mais no Facebook no Vale do Silício é trabalhar no Goldman Sachs aqui no Brasil, fazer um internship aqui. Porque depois lá eles vão ver, é do Brasil, mas trabalhou fez estágio lá, beleza, vamos chamar essa pessoa. Então, é um tipo de coisa que ajuda bastante, seja aqui no Brasil e fora. E quando você entra na área também, mesmo esse tipo de coisa de machine learning e tudo mais, é gigantesca a área. Então, você quer fazer empresa, em vez de você estar procurando financiamento para sua empresa, você vai estar no lado que vai estar financiando, vai estar propondo projetos, fazendo projetos. É bem interessante, cara. Eu acho bem satisfatório tudo que eu faço. Desde o desafio diário, eu acho bem legal porque eu vejo no dia a dia o que eu estou fazendo, impactando, como aquilo impacta a minha vida, minha posição na empresa, que eu sei que eu estou ajudando, eu consigo ver diariamente. Eu sei que sempre tem algum problema, alguma coisa acontecendo. De novo, tem milhões de ativos no mundo. Eles estão mudando alguma propriedade dele diariamente, alguns. Eles começam a surgir, desaparecem. Sempre tem alguma coisa para fazer e trabalhando no fato. Se você é uma pessoa que gosta de ficar estudando, é o que eu faço, na verdade. Eu gosto de ficar estudando. Então, o que eu faço é de noite, atualmente, ao invés de ficar estudando alguma coisa aleatória, eu estudo alguma coisa lá de slang, alguma coisa assim. Eu acho muito divertido. É realmente muito legal. Se quiser adicionar algumas coisas aí. Não, eu só ia falar que se alguém quiser encher meu saco depois, fica à vontade. Não prometo responder logo em seguida. O tempo não está sobrando, mas eu falei isso que eu puder ajudar, pode chamar. E, de novo, manda e-mail, entra em contato. Você não sabe o tipo de oportunidades que tem, os tipos de vagas que vão ter. Pode mandar currículo no site, pode mandar currículo pra gente encaminha lá dentro. Para quaisquer grupos ou até para o pessoal que vê os currículos do site. Então, vale muito a pena. Inclusive, tem, sei lá, vaga de treinamento para o meu time. Só. E é isso. Acho que acabou o tempo, né? Obrigado pela... Perguntas, pessoal? Vocês têm mais perguntas para eles? Agora é o momento. Não? Nenhuma? Ele quer. Aproveita, gente. Quando ele pergunta, pensa em outras perguntas aí. Porque... mesmo tendo um conhecimento de programação, mas se você tem um conhecimento maior sobre investimentos, por exemplo, um exemplo que você estava dando sobre uma das áreas, quando o cliente, isso, naquele outro slide, quando o cliente fala, eu quero comprar 50 ações da Petrobras, por exemplo, você faz a empresa faz uma análise do momento da empresa, se a ação está boa para comprar ou não. Esse tipo de coisa meio que de research, uma análise fundamentalista, talvez você esteja falando,
Isso. Tem times lá dentro do Goldman que fazem isso também. Não são os times de Strategy Engineering, mas o banco de investimento tem várias outras vagas que a gente nem citou aqui. Tem uma que citou de passagem, que é o trader, tem o pessoal de sales, com quem a gente trabalha, tem o pessoal do research, que precisa fazer pesquisas tanto para coisas internas quanto para clientes externos. Então tem essa área também, tem esse tipo de posição no Goldman também. Você pode ou mandar dúvidas para a gente, se quiser procurar no LinkedIn também, mais fácil, ou procurar no site aqui. Então, mas sim, tem esse tipo de coisa. Então é possível, por exemplo, com certificações tipo Ambima, Ancor, exercer um trabalho dentro da Goldman? Sim, com certeza. Inclusive para essas outras áreas, o conhecimento nessas áreas de computação talvez em matemática é menor. Matemática acho que vai ser mais cobrado. Mas aquela parte de programação vai ser menor daí. Tem a parte de IBD, que é grande também no Brasil, que é Investment Business Division. Então, controladoria. Se tem auditoria, tem algum conhecido que faz direito? Tem vaga de direito lá também. A regulamentação, e tem tudo isso. Tá bem, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, então vamos agradecer mais uma vez, pessoal.